Olá, amigos, que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui mais uma vez, muito prazer, trazendo uma palavra de fé para o seu coração, para te fortalecer, para te ajudar e te fazer crescer. Peço que você nos siga nesse canal, peço que você curta, compartilhe e comente em nome do Senhor Jesus, para que você seja abençoado. Nos ajude a pregar a palavra de Deus, nos ajude a levantar as pessoas que estão caídas. Dá de graça o que recebeste de graça. Então eu peço, siga-nos aí nesse canal, curta, comente, compartilhe, que com certeza Deus estará te abençoando, né? @Birajara_Oliveira55, tem um botãozinho preto, clica aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação para que todas as vezes que colocarmos um vídeo aqui, postarmos um vídeo, você seja notificado, né? E curta, comente, compartilhe, tá certo? Josué, no capítulo 1, estava meditando agora pela manhã, pedindo a Deus uma direção, e já falei muito dessa palavra, mas algo me chamou a atenção aqui que diz assim o seguinte: acharam aí, Josué 1? Sucedeu, a Bíblia fala, na minha Bíblia, o título é o seguinte: Deus fala a Josué e anima-o. Então, por que Deus ia animá-lo? Porque eu estava desanimado, estava prostrado. O que Deus pode fazer por você, você prostrado, desanimado? Nada. Certo? Você está prostrado. E outra coisa que eu te pergunto, isso é fé? Isso é demonstração que você crê na palavra de Deus? Se você conhece a Bíblia, você conhece a palavra de Deus, você vem na igreja, né? Você ora, você busca, igual ontem eu falei, né? Jacó falou: poxa, Deus está aqui, eu não sabia, é a casa de Deus. Na casa de Deus ele não sabia que Deus estava com ele. Quantas pessoas estão na casa de Deus e não tem essa fé, não crê que Deus está com ela? Ah não, bispo, eu creio, mas como é que você vai mostrar que crê? Você mostra que crê quando você está tomando atitudes. Deus precisa que tomemos atitudes em cima da sua palavra. Ele só dá a palavra, mas a atitude é nossa. Então ele chegou para Josué e disse assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, ele é morto. Não tem mais jeito, morreu. Amém, pessoal? Só não tem jeito para isso, né? Para a morte. Não é verdade? Morreu, acabou. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a quem? Perdão, aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. As mesmas promessas que eu fiz para Moisés, eu estou fazendo para você, falou Deus para Josué. E ele falou: aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou dar para você. Como é que Josué ele vai acreditar nessa palavra? Bom, peraí, se Deus falou para mim que aonde eu pisar a planta do meu pé, ele vai me entregar, eu vou caminhar. Agora, se eu ficar prostrado ali, desanimado, eu não estou mostrando que eu creio nessa mensagem. Eu não estou mostrando que eu creio nessa palavra. Eu só mostro que eu creio quando eu tomo atitude em cima dela. Eu falei ontem aqui o seguinte, que Deus não se baseia pelas nossas palavras, Ele se baseia pelas nossas atitudes. A fé não é vista, porque a fé é algo abstrato, correto? Não tem cor, não tem cheiro, você não consegue pegar na fé, correto? E não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, não tem forma. Então como é que você vai ver a fé? É como Jesus falou: pegaram um paralítico deitado na cama, quatro rapazes pegaram ele, carregaram, desceram pelo telhado. Jesus viu a fé, vendo-lhes a fé, Jesus disse: filho, estão perdoados os teus pecados. Está compreendendo, sim ou não? Como é que Jesus viu a fé? Atitude. E é isso que Deus vê em você. Você está desanimado porque está endividado, está desanimado porque está desempregado, está desanimado. Quer dizer, qual é a fé que Jesus está vendo em você? Nenhuma. Nenhuma. E Josué estava lá prostrado. Deus falou para ele: onde você pisar a planta do teu pé, eu vou te entregar. Amém? Desde o deserto Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Ou seja, Deus falou para ele assim, ó: não tem limite. Eu pergunto, você crê nessa palavra? Como é que você crê nessa palavra? Deus está falando para nós que não há limites.
Deus está dizendo que aquele que está com a vida na mão dele, aquele que crê nele, aquele que se entrega para ele, aquele que é fiel a ele, não tem limite, mas Deus vai te dar o que você quer. Entendeu? Ah, Deus, eu quero um Fusquinha. Ele vai te dar um Fusca. Ele queria até te dar uma BMW, você entendeu? Queria até te dar mas você pediu aquilo, ele vai te dar aquilo. Pedir e dar-se-vos-á. Mas ele não bota limite, diga glória a Deus. Mas a Bíblia fala: como pensei, sucederá, como eu determinei, se efetuará. Silvano falou: eu quero trabalhar em tal lugar, não foi? Deus, eu quero trabalhar em tal lugar. Toca lá no coração da mulher do RH: eu quero trabalhar em tal lugar. É lá que você quer? É, eu quero trabalhar lá. Então toma. Sim, querido, mas Deus te deu lá, porque você pediu lá. Poderia ter dado em outro lugar? Poderia, se você tivesse pedido, mas você foi específico, porque Deus quer que sejamos específicos, está entendendo? Eu quero isso, quero trabalhar em tal empresa, quero ganhar X. Deus nos dá esse poder, essa condição de determinarmos o que queremos. Senhor, eu quero ter uma vida tranquila, eu não quero ser rico. Estou falando, se a pessoa fala: eu não quero ser rico, mas eu quero ter uma vida tranquila, eu quero ter um dinheiro guardado, eu quero ter um dinheiro para me comprar o que eu quero, para me comer onde eu quero. Se eu quiser dar um passeio, um final de semana, numa pousada, num lugar, eu tenho dinheiro, não vai me apertar, porque eu tenho uma reserva. E vou trabalhar para isso, vou lutar para isso, peço isso a Deus, eu vou lutar. Deus vai te dar. Porque Ele está falando que não existe limite para aqueles que se entregam a Ele, para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que colocam a vida na mão dEle. Não tem limite. Amém? Ele diz aqui, olha só: ninguém, veja se você crê nisso aí, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, enquanto você estiver respirando. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Você crê nisso? Então por que a pessoa fica com medo quando a outra fica com o olho grande na vida dela? Então por que a pessoa fica com medo quando ela está sendo perseguida no trabalho? Então por que a pessoa fica com medo quando está passando por alguma situação? Se Ele está dizendo que pode se levantar o que for contra você, que você vai vencer. Ninguém te resiste. Ele falou que ninguém vai te resistir. Eu já falei isso aqui para vocês, que o meu ministério sempre foi pautado em cima desse versículo. Está até lá no estatuto da igreja. Eu mandei botar isso aqui no estatuto da igreja, porque sempre eu olhei para esse versículo. Deus falou para mim, Deus falou para você: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aí quando eu falava assim: eu vou lá e vou arrebentar, o nego falava assim: esse cara aí é metido, é orgulhoso, está falando que vai lá e vai arrebentar. Mas eu não estou falando que eu vou lá e arrebentar por causa de mim. Eu não estou falando que eu vou lá e vou arrebentar porque eu tenho condições. Não, estou falando que eu vou lá e vou arrebentar porque eu tenho um Deus. Porque Ele me prometeu, porque Ele falou que ninguém me resistiria. Ninguém me resistiria todos os dias da minha vida. Então pode surgir o que for, eu vou arrebentar. Acabou. Eu vou detonar, eu vou lá e vou fazer acontecer, porque eu tenho um Deus. Ele falou. Então, quando você recebe essa promessa e você começa a trabalhar em cima dela, ela se cumpre na tua vida. Amém? Você crê nisso? Olha o que ele está dizendo para você, olha aqui, ó. Olha o que ele está dizendo para você: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem. Mas tem um porém. Qual é o porém? Ser forte, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia a seus pais. Por que Deus mandou a gente ser forte? Mas embaixo ele fala: tão somente, de novo, ser forte, muito, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés te ordenou, dela não te desvieis, nem para a direita nem para a esquerda. Não é isso? Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares.
Você sabe por que Deus falou para você ser forte e corajoso? Sabe? Ou não? Abra aí em Juízes, só depois, vira a página aí, ó. Juízes é depois de Josué. Juízes 7. Juízes 7, 3. É só você passar a página aí, é o próximo livro. É o próximo livro. Juízes 7, 3. Juízes 7, capítulo 7, versículo 3. Amém? Deus falou assim para Josué, para Josué não, para Gideão: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Amém? Deus falou assim, quem for tímido e medroso, mete o pé. Por quê? O que Deus vai fazer na vida de uma pessoa tímida e medrosa? Como é que age um tímido? Como é que um tímido age? Fulano, vai lá e fala com o teu patrão lá que você quer aumento. Eu não tenho coragem, né? Eles pecam por omissão. O tímido, o medroso, é omisso. Eles são omissos. Eles não têm coragem de tomar uma atitude. Deus precisa de pessoas que tenham coragem de tomar uma atitude, de não olhar para a circunstância, de não olhar para os problemas, de não olhar para a dificuldade. Deus precisa de pessoas que não tenham medo de falar assim, não, eu vou lá, eu vou fazer porque eu vou vencer. Eu vou enfrentar. Amém? Eu vou arrebentar. Eu vou fazer isso aqui e eu sei que Deus vai me honrar. Que não tenha medo de sacrificar. Que não tenha medo de provocar um milagre. Deus precisa de pessoas que não tenham medo de provocar um milagre na sua vida. Glória a Deus. Por isso que ele falou para Gideão: se apresentaram 32.000 homens para ir para a guerra. Deus falou que nada, é muita gente. Se eu der a vitória para vocês podem dizer que vocês venceram com a força do seu braço. Faz o seguinte, você quer ver só como é que isso aqui, tudo é empolgação? Você quer ver como é que eles são empolgados? Vai lá e apregou os ouvidos deles, que quem for tímido e medroso para montar para casa. 10.000. Foi 10.000 que voltaram? Quantos que voltaram? 22.000. Né? Olha só, de 32.000 é empolgação. Tem muita gente empolgada na igreja. Não, só ficaram 300. Menos de 10%. Porque se fosse 10% seria 3.200, né? 320, né? 320, é isso? Ou 3.200? Não, seria 3.200. 32.000, 10% de 32.000, 3.200. Nem 1%. Menos de 1% que ficou. Que se 10% é 3.200, quanto é 10% de 3.200? 320. Menos de 1% ficaram. Entendeu? Mas só o primeiro teste que Deus fez foi o quê? Vai lá e fala que for tímido e medroso, volta para casa. 22.000 meteu o pé. 22.000. De 32, 22 foi embora. 90%. Amém? Compreende, sim ou não? Deu o pé. Por quê? Meu Deus do céu. Está amarrado. Cigarro. Muita gente é empolgada. Existe a fé e a empolgação. Amém? Então, quando a pessoa é empolgada, é aquela pessoa que faz maior estardalhaço. Eu creio! Mas é só Coca-Cola, né? Aquela pressão toda, depois... Entendeu? Sim ou não? Então, Deus ele precisa de pessoas verdadeiras. Voltando para Josué, para terminar.
No versículo 7 ele falou, tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés te ordenou. Ou seja, você conhece a palavra de Deus, não conhece? Sim ou não? Você vai ser provado se você crê nela, se você é fiel a Deus ou não, diante do problema, diante da situação. Porque tem pessoas que diante do problema da situação são infiéis. Ah não, esse mês não vai dar. Ih, eu tenho que pagar o aluguel, mas se eu devolver o dízimo, essa rua vai desintegrar, eu não vou conseguir. Não, esse mês eu não posso não, porque eu tenho que pagar funcionário, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar não sei o quê. Mas peraí, e a palavra de Deus? Você não crê que ele vai suprir? Você não crê que nos 48 minutos do segundo tempo ele pode te abençoar? Não é? Pô, eu vou ser fiel, porque Deus sabe de todas as coisas. Se não, eu pago o que der. Que der eu pago, que eu não der eu não pago. Mas Deus, ele não vai me honrar, ele não vai me desonrar. Ele, na hora certa, ele vai me abençoar. Isso aí é o crescimento. Daí para cima vai crescendo, vai desenvolvendo, Deus vai abençoando. Aí por isso que ele falou, você tem que ser forte para cumprir a palavra. Porque você vai ser provado. Porque se você cumprir, fazer como Moisés ordenou, dela não sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, se você não se desviar, para que sejas bem sucedido por onde quer que for, você vai ser bem sucedido aonde você for. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Só existe uma maneira de ser bem sucedido, praticando a palavra de Deus, sendo fiel a Deus. Amém? Não te mandei eu? Ô Josué, não estou te mandando? Não te mandei eu? Se você tem... Quantas vezes Deus não falou isso aí, hein, pessoal? Ser forte, não temas, e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é o quê? É contigo por onde quer que andares. Diga glória a Deus. Deus é conosco aonde nós andarmos. Ele é... Ontem eu falei sobre isso. Se Jacó tivesse acreditado na promessa, na bênção que Isaac colocou sobre ele, ele não teria tido medo de Saul. Ele não teria fugido. Quem falou? Eu falei sobre isso. Vai lá no YouTube e vê. Quando acabou o culto, eu preguei. Todo domingo. Não, todo domingo que o pastor Marco faz o culto, acaba o culto, eu faço a pregação. Então, eu falei que se Jacó tivesse acreditado na promessa, ele não teria fugido. Depois ele falou, poxa, Deus está aqui, eu não sabia. E aí ele tomou uma atitude em cima da palavra, da promessa, que foi o sacrifício, que ele derramou azeite, e ele alcançou o milagre. Ficou rico. Porque ele agiu em cima da palavra. E é isso que nós temos que fazer, irmão e irmã. Não adianta você ficar se empachafando de palavra, vou fazer estudo, vou ser teólogo, mas se você não praticar, não funciona. É só teoria. Essa teoria só se cumpre quando a gente pratica, quando a gente toma uma atitude. E é isso que você tem que fazer. De repente você ouve tantas palavras, mas a sua vida não muda. Não muda porque você ainda não tomou uma atitude em cima da palavra. Porque quando você tomar uma atitude em cima da palavra, a tua vida vai mudar. Aí Deus vai poder mostrar para você se essa palavra é verdadeira ou não. E nós sabemos que é verdadeira. Nós sabemos e temos a certeza que ela é verdadeira. Se inscreva no canal, botãozinho preto, acione o sino da notificação, curta, comente e compartilhe. Deus continue abençoando a sua vida, amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Amém?